E eu queria saber se você topa vir para São Paulo para fazer a direção disso. Ele é um puta diretor de fotografia internacional fudido. E um cara de esquerda. E ele ia fazer campanha. Aí ele chegou e perguntou para mim, daí cara, 37 mil por mês limpo durante 5 meses. Aí eu fiquei em silêncio e falei, não quero. Daí ele falou, pô, eu fico admirado. Ele falou, pô, fico admirado de você, né, manter, né, essa tua posição, essa tua coerência, essa tua ideologia. Eu falei, não é uma questão de ideologia. Eu já poderia ter feito isso há muito tempo, não é agora que eu vou fazer. É por uma questão ética, estética e, acima de tudo, anti-afrodisíaca. Fazer política é anti-afrodisíaca. E é muito interessante, porque tem uma frase do Barão de Itararé que ele fala assim, o homem que se vende, ele sempre ganha muito mais do que aquilo que realmente ele vale. E é muito difícil, com o passar do tempo, você não ter a tentação de se vender. E daí, o que é se vender? Aí tem essa outra questão. Tem uma frase tão bacana que eu acho que ele é um filósofo, embora ele escreva sobre futebol, que é o ex-jogador, que é o Tostão. Ele fala assim, existem algumas pessoas socialmente tão bem educadas que você até pensa que elas são sérias. Então a gente vive muito essa coisa, esse dilema assim, de o que eu aparento, o que eu realmente sou. Por isso que quando eu falei assim que eu não sou uma empresa de aparência assim, de resultado, porque eu já cheguei a atender grandes empresas morando no quarto de pensão. E a hora assim que o diretor da empresa, a hora que os engenheiros estavam conversando com o meu irmão, que sempre ia de terno e gravata, e fechava, e ele era um cara competente pra caralho, mas daí na hora que ia fazer, aí ele falou assim, ó, esse aqui é o Beto Carminati, meu irmão, é ele que vai fazer o trabalho pra vocês, os caras levavam um susto. Só que assim, daí no dia seguinte a gente marcava 5h30 da manhã no Parque Industrial, 5h30 da manhã eu tava lá, aí tava correndo 20 dias filmando, aí o engenheiro chegava e falava assim, ô meu carrasco, você nunca cansa? Por quê? Porque pra mim, foda-se a aparência, eu não tô aqui pra vender santinho de mim mesmo. Então eu sou um cara louco por trabalho, eu sou louco por a minha profissão. Então por isso, assim, pedindo a Deus para que eu tenha saúde sempre, eu acho que eu nunca vou ter problema no mercado, porque eu sempre me apresento para trabalhar. Agora, eu não sou um cara que quero ter iate, essas outras coisas que os donos de produtora normalmente querem ter. Então, para mim, é muito mais tranquilo lidar com esses dilemas. Eu acho que a questão mais foda, e isso tem muito a ver com o destino de vocês, é com os editoriais da casa. Sabe aquela coisa assim, você faz filosofia ou você faz filosofia estudando os filósofos e também tem um pensamento próprio. Por exemplo, você pode trabalhar para um jornal como jornalista, você pode trabalhar para uma emissora como jornalista, mas você vai fazer o quê? Você vai ter um pensamento próprio naquele veículo ou você vai só reproduzir o editorial da casa? Eu acho que esta é a coisa mais terrível para quem trabalha na área de expressão artística e cultural. E eu entendo o jornalismo como arte, pegando não os donos dos jornais como artistas, mas pegando, por exemplo, o exemplo do New Journalism nos Estados Unidos, como quando você pensa, por exemplo, em Gay Talese. Não sei se vocês conhecem um pouco da obra dele. Sim, jornalismo.